Eu sei que o nosso irmão Rogério tem se preparado para dar a aula sobre Marta e Maria, e ele estava com muita vontade de dar essa aula. Então eu falei assim, não vamos atropelar ele, eu vou passar, dou aula sobre Judas hoje, e semana que vem que ele estará aqui, porque está viajando, ele então poderá ministrar essa aula a qual ele tem se preparado para ministrar. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante específico, sobre a história de Judas e como a história deste homem esteve envolvida com a história de Jesus. Nos chama a atenção o fato de que Jesus chamou para o seu grupo mais íntimo um homem que teve experiências com ele, que viveu momentos especiais na presença de Jesus, mas que ainda assim permitiu que Satanás tomasse o seu coração e se tornou aquele por quem Jesus foi traído. Então isso nos traz uma reflexão muito interessante, e o título da nossa lição é bem específico, porque com Judas aconteceu exatamente isso. Foi o eclipse de uma alma que foi se enegrecendo até se tornar noite completa. E em cima dessa lição, o objetivo é nós tirarmos lições para as nossas vidas, no objetivo de aprendermos com o Senhor a como nos mantermos firmes na fé, sem permitir que aquelas forças que levaram Judas para longe do Senhor também nos levem. Nós vamos proceder da seguinte maneira: nós vamos lendo os textos bíblicos que falam a respeito de Judas, e aí então nós vamos comentando, os irmãos têm a liberdade para interromper e dar alguma opinião. Eu peço que o pessoal do som aí providencie alguns microfones, para que os irmãos possam me ajudar lendo os textos da Bíblia, e assim, à medida em que formos lendo, nós vamos então ouvindo e estudando sobre a história de Judas. Então o primeiro texto que nós vamos ler é Marcos capítulo 14, dos versos 17 a 21. Marcos 14, de 17 a 21. Marcos capítulo 14, dos versos 17 a 21. Vamos ler todos juntos? Está sendo projetado. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12, e alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas é terrível será para aquele que o trair. Para este homem seria melhor não ter nascido. Então aqui nós vemos na última ceia, no momento íntimo de Jesus com seus discípulos, na despedida final, Judas estava lá e ele foi predito por Jesus como aquele que o trairia. Então nesse texto nós podemos ver que Judas fazia parte do grupo íntimo de Jesus. Ele se sentava à mesa para comer com Jesus, estava na última ceia, num nível de intimidade tão grande a ponto de molhar o pão na mesma tigela de Jesus Cristo. E ainda assim ele foi capaz de trair o Senhor, de viver uma vida completamente alheia ao propósito de Deus para ele, de permitir que essa maldade entrasse no seu coração e o transformasse. Então, a partir de agora, que nós já sabemos o resultado final, onde Judas chegará, nós vamos então começar a estudar os passos que o levaram até o lugar onde ele chegou. Então, vamos para outro texto da palavra, Marcos capítulo 3, dos versos 13 a 19. Marcos 3, de 13 a 19. Eu gostaria que algum irmão pudesse ler esse texto, o microfone chegasse em alguém aí para ler este texto da palavra aos nossos corações. Marcos 3, de 13 a 19. Quem se candidata? Sueli se candidatou ali primeiro. Depois Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir
e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então, ele escolheu 12 deles para estarem com ele, a serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Estes são os nomes dos 12 e ele escolheu. Simão, a ele deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Jesus chamou de Boanerges, e Elzer, filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido dos Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Muito bem, então nesse texto nós vemos que Jesus chamou a si algumas pessoas que vieram a ele, e a estes então ele criou o grupo que nós chamamos de o colégio apostólico, aqueles que andaram com Jesus durante todo o seu ministério público. E lá no meio desse grupo haviam 2 Judas, o Judas que nós chamamos de Judas Tadeu, e o Judas então Iscariotes, que se tornou o traidor de Jesus. Então Jesus chamou Judas para essa caminhada, e ele veio atendendo a voz do Senhor, e começou a andar com o Senhor. Jesus o chamou para estar com ele. Então, durante todo o ministério de Jesus, desde os seus primeiros atos até o fim da sua vida, até o Getsêmani, Judas estava andando com Jesus, ao lado de Jesus, vendo todos os caminhos que Jesus fez, dormindo nos lugares onde Jesus dormia, comendo nos lugares onde Jesus comia, andando com ele pelas ruas de todo Israel, estando com Jesus nos momentos mais marcantes da sua vida. Então Jesus chamou os 12, dentre os quais estava Judas, para estar com eles, mas também os enviou para anunciar a sua mensagem. Então Judas foi alguém que não apenas andou com Jesus, mas foi alguém também que foi enviado em missões. Judas, de certa forma, era também um missionário, alguém que foi instrumento de Deus para que outras vidas pudessem ter sido alcançadas pelo Evangelho. E mais a pouco nós vamos ver necessariamente isso, o texto que fala sobre esse envio, em que Jesus os envia e eles voltam dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós, porque essa também foi uma autoridade que Jesus derramou sobre a vida dos apóstolos. Eles tinham autoridade para expulsar demônios, para agir contra o poder do mal. Então veja que Judas, em qualquer uma das nossas igrejas, seria um membro fantástico, né? Alguém que está sempre na igreja, alguém que quando tem missão, tem tenda da paz, tem projeto missionário, tem alguma coisa, ele vai, ele gosta de participar dessas coisas. E mais, nesses projetos, quando nós fôssemos juntos com Judas, nós iríamos ver ele com a mão na cabeça de alguém, expulsando demônios, fazendo sinais, coisas maravilhosas. Teoricamente, Judas era uma pessoa fantástica. Aos olhos humanos, era alguém completamente transformado, completamente renovado pela graça do Senhor Jesus. Mas mais para frente nós vamos ver que não era bem assim, porque ele acabou traindo Jesus. Então agora vamos para Mateus, capítulo 19, dos versos 27 a 30. Mateus 19, de 27 a 30, e alguém que puder fazer a leitura, também será muito bom. Priscila, Mateus 19, de 27 a 30. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então aí nesse texto fica claro que Judas também era tão comprometido com Jesus, a ponto de ter feito o que os outros 12 também fizeram. Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo. E ele então havia abandonado toda a sua vida e dedicado-se ao ministério de Jesus. E quando então Jesus é inquirido, perguntando
qual será a nossa recompensa? Pedro, aquele que era o boca grande no grupo dos apóstolos, né? Sabia que todo mundo tinha essa inquietação no coração, e ele então perguntou: Senhor, nós deixamos tudo. Note que essa passagem vem logo após Jesus falar que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus está apertando o caminho do discipulado, ele está dizendo que a coisa é difícil, que o caminho é estreito, que a porta é apertada e nós precisamos fazer sacrifícios, deixar tudo para segui-lo. E então Pedro faz essa pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? E aqui esse texto nos mostra algo interessante, que Jesus fez uma promessa aos seus apóstolos. Na glória eterna haveriam 12 tronos para os seus apóstolos, onde eles se assentariam para julgar as tribos de Israel. Que privilégio, não é verdade? Havia um trono daqueles que era de Judas, separado para Judas. Jesus tinha falado: olha, na eternidade, na glória eterna, haverá 12 tronos, e vocês se assentarão sobre eles para julgar o povo de Israel. Uma recompensa fabulosa. Judas estava caminhando, olhando para uma recompensa tão maravilhosa, para uma promessa tão grandiosa do Senhor, mas infelizmente essa promessa não foi grande o suficiente, porque ele desejava algo terreno, algo mundano, algo dessa terra. E isso fez com que o coração de Judas se desviasse da presença do Senhor. De fato, no nosso tempo existem muitas pessoas semelhantes a Judas. Elas estão firmes aqui na igreja. Como falamos antes, estão sempre na igreja, vão em missões, são pessoas usadas por Deus, e são pessoas assim que estão aguardando a promessa da eternidade, o privilégio de estar na glória eterna com Jesus Cristo. No entanto, são pessoas que são facilmente corrompidas pelas cobiças desse mundo, e é bem provável que algumas dessas pessoas, se amanhã de manhã acordassem, segunda-feira, acordou cedinho, foi conferir sua conta no banco, tem 100 milhões de dólares lá. Será que no próximo domingo você estaria aqui sentado na escola bíblica dominical? Será que você viria ao culto? Será que terça-feira as irmãs estariam aqui no culto de oração de manhã? Estariam no culto das mulheres à noite? Isso nos confronta a respeito da nossa cobiça e do que realmente é importante para nós. E nos faz refletir que talvez, a semelhança de Judas, nós estejamos firmes com Jesus, não porque isso é a coisa que mais nos vale, mas porque o nosso coração depende do Senhor para viver. E no momento em que talvez nós não dependêssemos mais, em que nós alcançássemos a independência financeira, ou a capacidade de viver às nossas próprias custas, talvez Jesus não se tornasse tão importante. Judas era alguém que deixou tudo para seguir Jesus e recebeu uma promessa eterna, da qual ele não devia ter se desviado, o que infelizmente aconteceu. Marcos 4, 33 e 34 agora. Marcos capítulo 4, 33 e 34, quem pode ler, faça um sinal aí que o microfone vai chegar. Robertson. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Então veja, Judas estava nesse grupo mais íntimo de Jesus. E à medida em que Jesus, quando encontrava as multidões, falava a eles por parábolas, no objetivo de ensinar verdades simples para os simples, mas de também ludibriar um pouco o entendimento dos falsos religiosos que o seguiam. Quando Jesus estava num ambiente particular junto com seus apóstolos, ele lhes explicava tudo. Já imaginou que privilégio? De você ter acesso pessoal com Jesus Cristo e Ele explicar tudo para você. Às vezes, nos meus momentos de oração, eu peço ao Espírito Santo, me explica só uma coisinha que eu não entendi. E às vezes eu tenho dificuldade de captar a mensagem. Mas Judas teve esse privilégio de estar sentado com Jesus, num lugar íntimo, e Jesus explicava tudo para ele. Se ele tivesse alguma dúvida a respeito da eternidade, perguntaria a Jesus, Jesus diria, é assim, assim, assim. Se ele tivesse alguma dúvida a respeito do ministério de Jesus, Jesus o ensinaria.
Jesus estava ao alcance dele, apto para ensiná-lo. E não com parábolas, como ensinava a multidão, mas ensinava diretamente, explicando, tintim por tintim, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Então ele teve acesso a um nível de discipulado que eu e você nunca teremos. Ele esteve fisicamente com o Senhor. Embora João, na sua primeira carta, diga que nós não precisamos que ninguém nos ensine nada, porque nós temos sobre nós a unção do Santo, e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e de fato nós cremos nisso, o Espírito Santo nos ensina mesmo. Mas Judas tinha o privilégio de ouvir de Jesus a hora em que ele desejava, de questioná-lo, de inquiri-lo, de ouvir dele, e certamente ele era apto nas teologias muito mais do que qualquer um de nós. Era capaz de expressar a missão de Jesus, a obra que estava sendo realizada, porque a ele era tudo explicado, tintim por tintim. Mas ainda assim, com todos esses privilégios, Judas resolveu trair Jesus. Vamos para Lucas capítulo 10, verso 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então veja que nesse grupo de 72 estavam os apóstolos e mais alguns discípulos que seguiam Jesus de perto. Jesus lhes deu autoridade em Lucas capítulo 10, dizendo: vão, andem pelas cidades onde eu hei de passar e anunciem que o reino de Deus é chegado. E vocês vão ver coisas maravilhosas. E os 72 foram então em sua missão, anunciando que Jesus Cristo passaria por aquelas cidades, que o reino de Deus estava próximo deles. E então coisas maravilhosas aconteceram, a ponto deles voltarem dizendo: Senhor, nós estamos muito felizes porque nós fizemos coisas fantásticas. Até os demônios se submetem a nós. Então veja o poder espiritual, a capacidade, a unção de Deus, o tanto de Cristo na vida que fazia com que os demônios se submetessem àqueles que foram enviados em missão. E dentre eles lá está Judas, que certamente esteve nessa missão, andando por aí e sendo usado por Deus para os seus sinais e para os seus prodígios. Algo que nos impressiona quando sabemos o final da sua história. De fato, podemos conhecer e ver pessoas que são tremendamente usadas por Deus, mas que no fim terminam mal, à semelhança de Judas. E quantos de nós não vimos grandes pregadores televisivos, grandes homens de Deus, pessoas que nós até conhecemos? Alguns de nós talvez tivemos pastores que eram homens de Deus, foram homens de Deus na nossa vida, usados como instrumento da verdade, e aí em algum momento da nossa vida nós descobrimos que ele era um pecador, e que ele estava andando longe do Senhor, e que ele estava vivendo uma vida escondida, completamente alheia a Deus, e aí nós entramos em crise e pensamos assim: como isso pode acontecer? Alguns anos atrás tivemos um escândalo muito grande em Niterói, quando um pastor de uma igreja batista muito grande, muito conhecido no Brasil inteiro, veio à tona a descoberta de que ele havia um caso extraconjugal há 18 anos. Tinha uma filha de 18 anos fora do casamento e uma relação extraconjugal com uma amante nos últimos 18 anos. E os sinais acontecendo na igreja, a igreja crescendo, se desenvolvendo, as coisas avançando, e nós ficamos escandalizados com isso e perguntamos: Senhor, como é possível? Como é possível? Mas de fato, Mateus 24 nos orienta, dizendo que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós fizemos sinais, prodígios, o Senhor sentava nas nossas mesas, pregava nas nossas praças, nós cantávamos os cânticos do Senhor. E aí o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que a força da semente não depende do semeador. E eu acredito que nesses casos isso seja verdade. A semente plantada vai mais longe, tem mais força e mais qualidade do que o semeador. E às vezes, pela graça, e tão somente pela graça de Jesus, homens que vivem uma vida distanciada da graça de Deus, pregam o Evangelho, e o Evangelho é poderoso por si só. E ele transforma a vida das pessoas, ele renova a vida das pessoas, independentemente da vida de quem prega. Não é obstante que Deus usou para falar com Balaão uma própria mula, e que Deus usou
várias vezes homens ímpios para a realização dos seus propósitos, assim como usou Ciro, que é chamado por Isaías de o meu servo. Ciro, persa, o rei da Pérsia, era considerado por Deus como seu servo, porque se submetia às suas ordens. E assim Deus faz ainda hoje. Usa homens para anunciarem o seu evangelho, mesmo quando esses homens têm uma conduta duvidosa. E nós vemos isso na vida de Judas. Ele foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. Mas vamos mais um pouquinho. João, capítulo 13, verso 29. Nós vamos ver aí uma ocupação que Judas tinha. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Puxa vida, meus irmãos, esse Judas está nos constrangendo, hein? Além de estar com Jesus, de ser enviado, de realizar prodígios, de ouvir o que Jesus ensinava aos pés de Jesus no lugar íntimo, ter tido um discipulado precioso, ser instrumento para a realização de milagres, ele ainda era o homem que cuidava da bolsa, o tesoureiro. O tesoureiro é aquele no qual o líder coloca a sua confiança, porque a tesouraria é uma função muito importante. Tanto que nas nossas igrejas, o pastor é o presidente da igreja normalmente, e o tesoureiro é o segundo a ser processado, no caso da igreja ter uma dificuldade. E não obstante, já houve casos em que a igreja teve uma improbidade, o pastor foi sentenciado, aí o pastor, coitado, não tinha nada e a justiça foi em cima do tesoureiro, porque ele era o responsável pelas finanças, então ele deve também se responsabilizar pelas improbidades que podem acontecer dentro do ambiente religioso. Então o tesoureiro é uma função muito importante dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, dentro de um local, dentro de pessoas que estão buscando o mesmo propósito, seja uma entidade religiosa, uma entidade secular. A figura do tesoureiro é uma figura de responsabilidade, de honra, de caráter, é alguém em quem se coloca estima. E Judas era o tesoureiro do grupo. Então veja que coisa interessante. Além de todos esses privilégios que nós falamos, ele ainda tinha essa responsabilidade. Cuidava das finanças. Nós sabemos que o ministério de Jesus era sustentado por muitas pessoas. Alguns daqueles que foram alvos dos sinais e dos milagres de Jesus, foram abençoados por ele, entregavam ofertas a Jesus que nunca eram recebidas por ele, mas eram recebidas por seus apóstolos e guardados na bolsa para cuidar do ministério de Jesus. O texto do Evangelho de Lucas nos diz que algumas mulheres piedosas, que eram casadas com pessoas importantes na sociedade judaica e na sociedade romana, amavam o ministério de Jesus e não podendo segui-lo, por causa das suas responsabilidades e dos seus maridos, elas então davam ofertas e donativos para que o ministério de Jesus pudesse acontecer. Jesus andava o tempo todo com 12 pessoas a tiracolo, então era um ministério custoso. Então havia essa necessidade administrativa. E Judas então era o responsável por administrar o dinheiro. Alguém que gozava de confiança, de estima por parte do Senhor. Então nós fizemos aqui uma leitura sobre tudo que Judas fez, as coisas boas que ele tinha, as características dele que fazem com que ele tivesse tudo para se tornar um grande apóstolo, extremamente usado pelo Senhor, como os demais 11 foram. Algo que lhe permitia ter uma vida realmente dedicada ao Senhor e ser instrumento da palavra de Deus onde quer que ele fosse. Mas daqui para frente nós vamos começar a ver a derrocada de Judas e como que Satanás tomou o seu coração. Vamos ler agora então o texto de João, capítulo 12, os versos 4 até 6. João 12, dos versos 4 a 6. Mas um dos 12 discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários.
Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Veja só, meus irmãos, o pecado começou na vida de Judas através da cobiça. A cobiça foi a pedra de tropeço que derrubou Judas. De uma hora para outra ele começou a olhar para a bolsa e falar: a bolsa tem bastante dinheiro. Eu acho que eu vou pegar aqui um pouquinho de dinheiro emprestado, depois eu devolvo. Já ouviu essa história? Pegar aqui emprestado, depois eu devolvo. E ele pensou: não, mas vou pegar mais um pouquinho emprestado, depois eu devolvo as duas coisas que eu peguei. E aí isso vai virando uma bola de neve. E parece que à medida em que todos naquele colégio apostólico tinham a mesma condição, Judas desejava para si uma condição um pouco mais confortável, um pouco mais fácil. E por isso ele tomava um pouco do dinheiro para si. Talvez ele tivesse vontade de comer uma sobremesinha que não tinha depois do almoço, e ele então pegava um dinheirinho escondidinho, ia lá e comprava aquilo que ele desejava. Talvez ele procurasse na sua vida alguns confortos que o restante do grupo não tinham e que nem seria possível, pela qualidade, pela quantidade do dinheiro, fornecer ao grupo todo. Então essa cobiça começou a entrar no coração de Judas e ele começou a se tornar um tesoureiro mão fechada, né? Assim, cuidando dos gastos de todo mundo para que ele pudesse ter uma vida com privilégios que ele não deveria ter. E isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Os desejos, a vontade desenfreada de termos coisas que Deus não nos colocou ao nosso acesso. Essa cobiça fez com que o coração de Judas começasse a apodrecer, pouco a pouco se afastando do Senhor. E quando Judas vê o exemplo da maior adoração que poderia existir, Maria quebrando o vidro de alabastro, jogando perfume do Senhor, o perfume enchendo a casa toda, aquela atmosfera de adoração, aquele ato de contrição, aquela oferta voluntária a Jesus Cristo, mostrando que Jesus era alguém muito especial na vida dela. Quando Judas vê aquela atitude da maior adoração, o coração dele já está empedernido e ele não consegue valorizar aquele ato de adoração. Ele diz: puxa vida, faz os cálculos na sua cabeça e pensa: esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho. Imagine, quase um ano, né, de salário. Poxa, um ano de salário quebrado aí, jogado aos pés de Jesus. E na cabeça de Judas ele não consegue entender o valor daquele ato simbólico, daquela atitude de adoração, do quebrantamento daquela mulher. Mas ele começa a fazer cálculos e dizer: puxa vida, nós estamos jogando fora uma boa quantidade de dinheiro que podia ser entregue para os pobres. E quando ele fala para os pobres, ele está fazendo... Na verdade, o pobre que iria se beneficiar com o dinheiro da venda daquele perfume, certamente seria Judas mais do que qualquer outro pobre. O texto diz no verso 6, ele não disse isso porque ele se importava com os pobres, mas porque ele era ladrão e ele estava interessado em vender aquele perfume para que o valor fosse colocado na bolsa e ele então pudesse administrar de forma imprópria como ele começou a fazer. Alguns anos atrás surgiu uma teoria a respeito de Judas, que não está na Bíblia, mas é uma teoria bem possível, que narra dizendo que Judas certamente desejava a vinda do reino de Deus para o seu tempo, e que o ministério de Jesus tenha frustrado Judas nesse aspecto, porque Judas esperava que Jesus Cristo, sendo o Messias, começando o seu ministério, ele fosse então derrubar o Império Romano, o poder do Império Romano sobre Israel, estabelecer um reino teocrático novamente, como Israel era no Antigo Testamento, e então ele seria o Messias que governaria Israel, e Israel seria a nação que dominaria as outras nações da terra, e então esse seria o reinado do Messias. De fato, essa era a esperança messiânica do Antigo Testamento, e até hoje os líderes judeus que enchem as sinagogas por aí, acreditam nisso, que quando o Messias vier, ele vai restaurar o reino terreno de Israel. Então é algo material, algo físico que eles estavam esperando. E quando Jesus então chega, chama Judas para andar com ele, e Judas vai percebendo que a missão de Jesus é espiritual, não é tão material, não é tão física quanto ele estava imaginando.
Quando Judas pensava, Jesus não vai derrubar o Império Romano, Jesus falou, não, o meu reino está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Ué, mas o reino, cadê o reino? Cadê os benefícios do reino? Os benefícios do reino acontecem de dentro para fora, limpando a sua alma, seu coração, fazendo com que você seja uma pessoa como Deus deseja que você seja. Quando Jesus anuncia a vinda do reino de Deus, dizendo sobre a eternidade, o meu reino será eterno e espiritual, ele não será um reino submetido aos padrões dessa terra. Então essa teoria, que surgiu alguns anos atrás, diz que Judas possivelmente se tornou frustrado com o ministério de Jesus. Ele esperava um reinado terreno, uma transformação terrena, e Jesus veio pregando contra o pecado, falando sobre verdades eternas e espirituais, e isso talvez tenha sido o ponto que fez com que Judas começasse a se corromper e a desistir do ministério de Jesus. Ele, de fato, permitiu que os seus anseios, os seus desejos, a sua cobiça, a sua vontade, os seus pensamentos, as suas ideias sobre Jesus sobrepujassem quem Jesus de fato era. E ao invés de se submeter a Jesus em sua missão, naquilo que Jesus desejava fazer, e ir com Jesus em sua missão, ele então começou a tirar vantagem do ministério de Jesus. E isso foi algo muito ruim, que o levou por água abaixo, numa corrente agora, né, de atitudes maldosas, que culminará na grande tragédia da vida de Judas. Vamos lá para Mateus 26. Mateus 26, dos versos 14 a 16. Quem puder fazer a leitura, será muito bom. Mateus 26, 14 a 16. Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, procurou os principais sacerdotes. Eles disse, que quereis dar, e eu vou-lo entregarei? Eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para o entregar. Então veja, aqui Judas começa então com essa frustração, com esse desgosto, com esse desânimo, com essa cobiça dele, e começa a dizer, eu preciso ganhar alguma coisa nesse negócio. Essa missão que Jesus nos chamou, essa tarefa que Jesus nos deu, está muito espiritual, e eu quero algum benefício físico, material desse negócio. Então, de alguma forma, o mal tenta Judas e faz com que ele procure os maiores inimigos de Jesus, os principais sacerdotes, dizendo a eles, o que vocês me darão em troca de Jesus? Você já imaginou que loucura é essa? Que loucura! E ele então, sabendo que os inimigos de Jesus desejavam prendê-lo, desejavam algum meio de acusação, desejavam entender um pouco mais como funcionava o ministério de Jesus por dentro, ele então se coloca como um verdadeiro espião, dizendo, olha, eu posso ficar a serviço de vocês dentro do colégio apostólico e ir lidando com essas coisas, encontrando uma oportunidade perfeita para que vocês então possam ir até Jesus e levá-lo preso como vocês desejam fazer. Então note que Jesus, à época do seu ministério, ele estava sempre cercado de multidões, pessoas o seguindo. Por vezes o evangelho narra que Jesus pegava o barco de um lado do mar da Galileia, atravessava para o outro lado, e as multidões faziam o quê? Iam por terra, correndo ao redor do mar da Galileia e esperavam Jesus do outro lado. As multidões não permitiam que Jesus ficasse em paz. Quando Jesus tirava algum tempo para orar, os seus discípulos o procuravam dizendo, Senhor, mestre, todos estão à tua procura. A casa de Simão Pedro ficava lotada de todos os lados, a ponto de que para ter acesso a Jesus, alguns amigos precisaram tirar o telhado para descer seu amigo paralítico, para que ele pudesse chegar perto de Jesus. Então, o ministério de Jesus estava sempre cercado de multidões. Então, era muito perigoso para os líderes, para os sacerdotes judeus naquela época, tomarem Jesus no meio da multidão. Isso poderia gerar uma revolta, poderia gerar questões políticas, poderia pegar muito mal para a reputação dos líderes religiosos. Então, eles precisavam encontrar uma ocasião perfeita. E Judas, sabendo disso, ele se coloca dizendo, olha, eu posso ajudá-los, eu vou trair Jesus, encontrando uma ocasião perfeita para que vocês possam, então,
pôr as mãos sobre eles. E o preço que Judas cobrou foi 30 moedas de prata. À época, 30 moedas de prata era o ganho de um salário mensal de um trabalhador comum. 30 moedas de prata era o valor que se pagava por um escravo. Um escravo normalmente custava 30 moedas de prata. E Judas, então, vende Jesus por esse valor. O coração dele sai da presença de Jesus, dos seus propósitos, e se torna, então, um coração que começa a andar atrás das rendas. E isso, meus irmãos, nos impressiona sobremaneira. Como o coração de alguém que está firmado no Senhor, andando aos pés do Senhor, vivendo a vida do Senhor, pode mudar da água para o vinho. E eu me impressiono ao ver algumas pessoas com as quais convivi ao longo do meu ministério, que eram músicos excepcionais da igreja, eram pessoas assim que davam aula para as crianças, eram pessoas que nós víamos o Espírito Santo agindo na sua vida, no seu coração, no seu ministério, pessoas usadas por Deus, e por um motivo ou outro se frustraram com a igreja, se frustraram com o trabalho do Senhor, se frustraram com a obra, se desviaram do caminho do Senhor. E hoje, nós olhando para essas vidas, elas não são nem um arremedo daquilo que eram. Nós vemos pessoas que mudaram da água para o vinho, que se transformaram por completo. Já imaginou a vida de Judas? Quem via ele sendo enviado em missões e realizando sinais, quem via ele aos pés de Jesus fazendo questionamentos, quem via ele andando com Jesus, cuidando de Jesus, cercando Jesus para que as pessoas não apertassem, quem via ele tendo aquela comunhão íntima com o Senhor, quem via ele carregando a bolsa do dinheiro, cuidando das finanças do grupo, quem via a proximidade que ele tinha com Jesus, jamais poderia imaginar que um dia ele iria aos líderes sacerdotes e diria: eu vou traí-lo, vou entregá-lo para vocês, vou encontrar a ocasião perfeita. Judas teve uma transformação que foi algo impressionante. E pasme, meu querido irmão e minha querida irmã que está aqui esta manhã, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Basta que nós permitamos que a cobiça comece a reinar no nosso coração. Basta que nós permitamos que as coisas dessa vida ganhem vantagem em relação às coisas que o Senhor deseja fazer em nós. Basta que nós coloquemos os nossos olhos naquilo que é temporal e tiremos os nossos olhos daquilo que é eterno. Nós precisamos buscar a Deus. Uma vez conheci um jovem, o nome dele era Jader, um jovem simples, morava numa região simples da nossa cidade, e ele teve um encontro com Jesus, se tornou parte da nossa igreja, foi batizado, se tornou uma bênção lá na nossa igreja. E o Jader, em uma ocasião, estava voltando para sua casa num bairro perigoso, e ele, sem querer, tomou um tiro. Algumas pessoas estavam brigando, e atiraram uma na outra, e o tiro acabou acertando ele. E ele ficou entre a vida e a morte. A igreja se quebrantou em oração, nós oramos, clamamos a Deus por um milagre. Todo mundo que pôde ajudou ele no que era possível para que ele pudesse fazer a cirurgia que ele necessitava fazer para se livrar daquela situação mortal. E nós levantamos um clamor ao Senhor, e Deus foi tão misericordioso que ele, com pouca chance de vida, ressuscitou. Saiu do quarto, saiu do leito, se recuperou, teve algumas dificuldades na recuperação, mas se recuperou e ficou completamente são. E nós o tínhamos como um milagre ambulante, um milagre andando no meio de nós, alguém que Deus restaurou de forma tão graciosa. E na nossa cabeça nós pensávamos assim: alguém que teve uma experiência tão marcante com o Senhor, jamais pode se afastar de Deus, jamais pode deixar que o inimigo age na sua vida. E sabe o que aconteceu? Quando começou essa onda de investimentos, mineração de Bitcoin, sabe essas coisas assim? Esse negócio dessas pirâmides financeiras, o Jader conheceu algumas pessoas que mexiam com essas coisas e começou a estudar esse negócio. E não me pergunte como, mas do dia para a noite ele enriqueceu. Você olha o Instagram do Jader, ele está passeando de helicóptero em Dubai, ele está andando de Ferrari na Europa, ele está por cima da carne seca. Mas não tem mais uma vida com Jesus, porque de alguma maneira permitiu
que as coisas desse mundo, os recursos, as vantagens, os privilégios que ele alcançou, não me pergunte se de forma lícita ou ilícita, não saberia lhe dizer, prejudicassem a sua vida espiritual. E quando eu vejo ele, às vezes, nas redes sociais, vendendo curso de investimento, e fazendo aquele mise-en-scène que vocês conhecem bem, né? Olha, ficar milionário é muito fácil. Eu olho e falo, meu Deus, olha o que acontece, como que uma pessoa pode ser transformada de uma maneira tão poderosa por Deus e se desviar de tal maneira. São coisas que nos preocupam e que nos impressionam. Judas foi capaz de vender Jesus por 30 moedas de prata, mesmo após ver os sinais, ver os prodígios, ouvir as palavras de Jesus, andar com ele em todos os lugares. O coração dele se desviou. Vamos agora para Lucas, capítulo 22, dos versos 14 a 21. Lucas 22, de 14 a 21. Lucas 22, de 14 a 21. Quem poderia ler? A Sueli levantou a mão ali. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora, e não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmado com o meu sangue, e é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está um homem que vai me trair. Muito bem. Veja que aqui nós temos a manifestação da última ceia que Jesus realizou com seus discípulos. E quem estava lá participando da ceia? Judas, ele estava lá. Quando Jesus disse: comam, isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Bebam, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Judas estava lá, participando disso, dessa última ceia, junto com os apóstolos do Senhor. E veja que Jesus sabia que alguém o trairia. E Jesus certamente sabia até quem era a pessoa que o trairia. Mas ainda assim, Jesus em momento nenhum foi frontal com Judas. Jesus em momento nenhum afrontou Judas. Jesus em momento nenhum expulsou Judas da comunhão, como quem diz: você um dia vai me trair, sai logo daqui. Mas Jesus deixou Judas dentro do colegiado, Jesus deixou Judas participando do grupo, porque Jesus sabe que nós temos responsabilidade por nossas escolhas, e ainda que nós estejamos aparentemente nos encaminhando para o mal, Jesus não nos julgará como se nós já estivéssemos no mal. Jesus espera, Ele é paciente e Ele tem misericórdia de nós, esperando a nossa transformação, o nosso arrependimento, a nossa volta atrás. Nos impressiona o fato de que quando Judas chega, junto com os soldados do templo para encontrar Jesus, o que Jesus diz para Judas? Aqui vens, amigo. Até o final, Jesus chama Judas de amigo. Jesus tem esperança de que Judas poderia mudar o seu coração, mas não é isso que acontece. Então veja, Judas estava ali, participando daquele momento íntimo. O capítulo 13 de João nos diz que antes de partir o pão e de dividir o cálice, Jesus Cristo havia feito um símbolo muito interessante. Ele lavou
os pés dos seus discípulos e certamente lavou os pés de Judas, daquele que o trairia. Então isso me ensina algo enquanto pastor de igreja, isso nos ensina algo enquanto líderes. Se você lidera uma instituição, você lidera um ministério, você lidera alguma área dentro da igreja, nós não podemos desistir das pessoas. Jesus permitiu que Judas estivesse dentro do grupo, mesmo sabendo que ele era ladrão, mesmo sabendo que ele botava a mão, mesmo sabendo que ele era alguém errado. Jesus não estava preocupado com isso, porque a sua missão era maior do que isso. Ele estava preocupado com outras coisas. E ele o tempo todo estava ao lado de Judas, como quem diz, arrependa-se. Não permita que esse pecado nasça. Você concebeu o pecado, ele está no seu coração, ele está crescendo, mas você pode mudar de vida. E Judas estava ali para atrair Jesus. Mas agora nós vamos então para João 13. E nós vamos ver que coisa interessante. O exato momento em que Satanás entra em Judas. João 13, 21, 28. João capítulo 13, dos versos 21 a 28. Quem vai ler? Priscila. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu lhe der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Jesus comeu o pão, Satanás entrou... Perdão. Essa não pode errar não, irmão. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Vocês perceberam neste texto qual o momento em que Satanás entrou em Judas? No momento em que ele comeu o pão. Esse negócio de participar da ceia é uma coisa séria, né? Então, à medida em que aqueles apóstolos do Senhor que estavam ao redor da mesa partilhando da ceia, receberam o pão, e aquilo é o símbolo da plena comunhão com Cristo, da plena comunhão com o sacrifício de Cristo. O traidor, ao receber o pão, o pecador, ao receber o pão gera morte na vida dele. O apóstolo Paulo depois explica isso, né? Não é por acaso que alguns de vocês morrem, porque vocês participam da ceia do Senhor indignamente. Então, aquele homem, quando recebe esse pão, que simboliza o sacrifício de Cristo, o corpo e o sangue. Nós não sabemos no que Jesus molhou o pão, mas certamente ele deve ter molhado no vinho, né? Molhado o pão no cálice do vinho e dado ali o corpo sangrento de Jesus, o símbolo, né, do corpo moído, do sangue derramado. Quando o traidor, o pecador, o miserável recebe isso nos seus lábios, Satanás o domina por completo, porque é um xiste, é uma incoerência completa. Ele participar deste símbolo, vivendo uma vida completamente distante do Senhor. Então aqui Satanás, que já vinha cirandando a vida de Judas, já vinha trabalhando no seu coração, já vinha fazendo com que ele o servisse, toma conta da vida de Judas e faz com que Judas agora leve a efeito aquilo que era um projeto do seu coração. E a partir desse momento não é mais Judas que está como senhor das suas faculdades mentais, mas agora ele está possuído pelo espírito maligno, e ele então sai indo trair Jesus. Note que Judas era alguém tão desconfiável, que quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, João escreve de uma forma tão bonita, né? Que João está encostado em Jesus, e Pedro fala assim para ele. Aí João fala assim. Aí Pedro fala assim para João: pergunta para ele. Aí João, que está perto de Jesus, fala: Senhor, quem é? Jesus fala: aquele que comeu o pão que eu molhar. Judas era alguém tão
os outros apóstolos não desconfiavam dele de tal forma que Jesus disse: aquele em que eu der o pão molhado vai me trair. Jesus molha o pão, dá para Judas, e Judas sai. E eles, diz o versículo 28, que nenhum que estava na mesa entendeu. Acharam, e aí o verso 29 que nós não lemos diz: eles acharam que Judas tinha ido comprar alguma coisa, porque eles não desconfiavam que era Judas o traidor, nem Jesus fazendo o sinal que ele combinou: eu vou dar o pão a ele, vocês vão saber quem é o traidor, porque Judas era alguém de quem os demais apóstolos não desconfiavam, mas o coração dele estava distante do Senhor, e ele então foi dominado pelo mal e acabou sendo usado por Satanás para trair Jesus. E como Judas traiu Jesus? É uma coisa muito feia. Vamos abrir lá a Bíblia em Marcos capítulo 14, dos versos 43 a 46. Marcos 14, 43 a 46. Problemas técnicos. A tecnologia é assim mesmo. Ei. Olha aí, viu? É só cair na mão do técnico que ele funciona. Vamos lá, irmã Nídia. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, ele exclamou, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Veja só o sinal da traição de Judas. Judas deu um beijo em Jesus como sinal da traição. Que sinal mais triste. Ele então, sendo tomado por Satanás, foi até os líderes dos sacerdotes e então disse a eles: olha, Jesus agora é uma ocasião especial. Jesus está participando de uma refeição, junto com seus discípulos mais íntimos, lá no Monte das Oliveiras, no lugar onde está fácil de vocês irem lá e prenderem ele. E mais, Jesus Cristo, quando eles chegam para prender Jesus, João 18 fala isso, Jesus está no Getsemane orando, terminando de entregar a sua vida a Deus, quando os líderes do templo vêm para prender Jesus. Então Judas, achando a oportunidade adequada, entregou Jesus, e ele não se ressente de ver homens com espadas, pedaços de pau, tochas, indo buscar o seu Senhor, que estava lá participando de uma refeição, entregando a sua vida, de alguém que só soube fazer o bem durante todo o seu ministério. Ele não se ressente de enviar uma multidão armada para prender o inocente. E então eles chegam até Jesus. Note que o ministério de Jesus aconteceu muito na região da Galileia, principalmente na cidade de Cafarnaum, foi onde Jesus se sediou e realizou muitos milagres naquele redor. Mas Jesus não era figura muito conhecida na cidade de Jerusalém. Então certamente aqueles guardas do templo precisavam de alguém que indicasse quem é Jesus, no meio daquela turma de homens que estavam ali naquele lugar. Então Judas combina um sinal. Ele poderia muito bem ter chegado àquele lugar e ter apontado de aquele ali que está com aquele manto em cima dos ombros, aquele é Jesus. Mas ele faz um sinal que é quase que um escárnio de Satanás que estava habitando a sua vida. Ele diz: aquele que eu beijar. Quando Jesus o vê, João diz que Jesus diz: aqui vens, amigo. E aí Judas fala: Rabi, e o beija. E quando Judas beija Jesus, aqueles homens que estavam armados sabem que ele é o mestre, e então eles tomam Jesus e o levam preso. Judas traiu Jesus com um beijo.
E isso é um sinal muito profundo de como Satanás pode dominar o coração de alguém que já foi usado por Deus, a ponto dessa pessoa se tornar alguém que faz escárnio com a fé, a ponto de se tornar alguém que faz piadas com a fé, a ponto de se tornar alguém que de fato apostatou completamente da fé salvadora. Judas, que já havia andado por ali, feito muitas coisas ao redor de Jesus, agora se torna alguém que zomba de Jesus, o traindo com um beijo. Não é incomum nós encontrarmos também na nossa vida e nos nossos meios pessoas que já estiveram na igreja, já foram alvos da obra da igreja, da obra do Senhor Jesus, e que por um motivo ou outro se tornaram inteligentinhos, né? Fizeram faculdade de filosofia em algum lugar, fizeram doutorado não sei aonde, e aí agora eles acham que a fé cristã não é algo mais válido, não é algo mais profundo, não é mais a religião que é o alicerce de todo o Ocidente, mas agora o cristianismo se tornou qualquer coisa. E aí eles se tornam críticos da religião, se tornam até inimigos da fé, se tornam pessoas que se colocam para criticar a igreja, criticar a Bíblia, criticar a palavra de Deus, criticar as atividades que a igreja realiza, e se tornam verdadeiros inimigos da fé. Assim como Paulo teve que lidar com falsos irmãos no final da sua vida, que andaram com ele em suas viagens missionárias, mas no final da história amaram o presente século e se tornaram inimigos da fé, o prejudicaram, como aquele tal de Alexandre, que diz os estudiosos que era alguém que o apóstolo Paulo chamou para defendê-lo em sua audiência, e quando ele chegou lá, ao invés de defender, ele meteu o pau em Paulo, falou contra ele, uma traição dura à face. Então, o Satanás pode dominar tanto o coração de uma pessoa, que a pessoa passar de um crente dedicado, e ela vai caindo na fé até o ponto de se tornar um apóstata, alguém que vai contra a igreja e prega contra a missão da igreja. E aí nós vamos ver que aquele que traiu Jesus de forma tão terrível, que foi instrumento de Satanás, dominado por Satanás de forma tão terrível, sofre aquilo que todos que permitem que Satanás o usem, sofrem. Ele sofre a dor do remorso profundo, porque Satanás empodera as pessoas para fazer o mal, mas no momento da dor e da tristeza, ele pesa a mão nas feridas daquele que praticou o que ele indicou. Vamos abrir as Bíblias lá em Mateus 27, dos versos 1 a 8. Mateus 27, dos versos 1 a 8. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje ele se chama Campo de Sangue. Então veja que Satanás age dessa maneira na vida de Judas e continua agindo dessa mesma maneira. Ele faz a pessoa, por sua influência, fazer tudo que é errado, quebrar todas as pontes que ela tem, queimar todas as pessoas que estão ao seu redor, ficar com as relações todas quebradas, com as situações todas adversas, faz essa pessoa ficar completamente envolvida na obra que Satanás quer realizar com ela. E em momento oportuno, Satanás então joga o peso dessas obras sobre ela, dizendo: olha aí, você está vendo o que você está fazendo? E então essa pessoa tem um remorso, mas um remorso tão profundo que ela deseja a morte à semelhança do que Judas desejou. Quem aqui já teve a oportunidade de lidar com pessoas drogadas dentro da sua casa, da sua família, ou teve a possibilidade de trabalhar com pessoas drogadas em seu ministério, sabe bem como isso funciona. O drogado, quando está
endemoniado, ele está desejoso pela droga, ele se torna um leão, ele briga com todo mundo, ele faz o que ele quer. Quando ele está drogado, ele é gigante, ele é faraônico. Mas quando o efeito da droga passa, quando a ficha cai, quando a sanidade volta, é um vazio tão grande dentro do peito. As pessoas sentem um remorso tão grande pelo que fizeram com sua família, pelo que fizeram com suas vidas, pelo que fizeram para Deus, pelo que fizeram nas suas realidades, que o sentimento de morte é muito forte no coração. Judas lidou com isso, ele tentou desfazer o que ele fez. Quando ele soube que os líderes dos judeus não iam apenas prender Jesus, mas iam matá-lo. E Judas devia ter desconfiado isso, não é verdade? Porque algum tempo atrás prenderam João Batista, e qual foi o fim dele? Ele morreu. Mas quando prendem Jesus, Judas parece que não está ligando uma coisa com a outra, de que possivelmente aqueles homens dariam o fim cabal a Jesus. E quando ele descobre que Jesus foi sentenciado à morte, é como se um banho de água fria caísse sobre ele e ele dissesse: o que foi que eu fiz? E então ele tenta devolver as moedas, mas já é tarde, o remorso enche o seu coração e ele então procura a morte. Se enforca, dando fim à sua própria vida. Judas, tomado por Satanás, fez tudo errado e chegou a um ponto em que era impossível voltar atrás. Isso nos traz uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Existem coisas nessa vida que nós podemos fazer que são impossíveis de voltar atrás. Existem pecados que você pode parar aqui e desfazer. Existem pecados que você pode voltar atrás e reconstruir o que você destruiu. Mas existem pecados que são impossíveis de reformar, porque são coisas que marcaram a vida de pessoas, são coisas que foram construídas, que não podem ser derrubadas, e nós teremos que lidar a vida inteira com o resultado de nossos pecados. Então tome cuidado com os seus pecados, porque isso pode trazer um grande remorso para a sua vida daqui para frente. Judas acabou se enforcando. Esse foi o fim deste homem, que começou tão bem, mas terminou tão mal. O livro de Atos, no capítulo 1, nos diz que tão logo o tempo passou, Judas se enforcou, os apóstolos decidiram que haveriam de colocar um substituto para Judas, e eles então escolheram dentre os homens que estiveram com eles desde o início, homens que eram íntegros, fiéis, idôneos, cheios do Espírito Santo, eles escolheram 2, José e Matias, e eles então, jogando sortes, entenderam pelo Espírito Santo que deveria ser Matias, que entrou para o grupo dos 12 e se tornou então um dos 12 apóstolos, entrando nesta vaga deixada por Judas. Eu sei que há uma discussão teológica grande ao redor da figura de Judas. Porque alguém que tem uma doutrina um pouco mais calvinista dirá o seguinte: Judas foi escolhido para trair Jesus, ele não teve escolha, isso está dentro dos decretos insondáveis de Deus, e então Judas fez o que Deus queria que ele fizesse. Mas lendo a história de Judas e vendo como as demandas aconteceram, nos parece mais fácil acreditar que Judas fez o que o Novo Testamento chama de apostasia. Ele apostatou da fé. Ele de fato conheceu a Cristo, ele de fato foi usado por Cristo, mas em algum momento ele abriu mão da sua fé e voluntariamente negou o caminho pelo qual ele andou. E aí fica a seu critério, no que você acredita. Mas a mensagem é uma só. Precisamos crer. E precisamos viver a fé para que não nos afastemos e nos tornemos pedra de tropeço à semelhança de Judas. Amém, meus queridos irmãos? Alguém quer dar alguma palavra, alguma coisa? Vocês estão muito silenciosos, né? Então vamos orar? Vamos orar por isso? Senhor Deus, ao estudarmos a vida de Judas, nós percebemos o eclipse de uma alma. Alguém que andou tão perto do Senhor, mas que teve seu coração tomado por Satanás e acabou cometendo o maior de todos os males, traindo o Filho do Homem. Nós vemos que o final da vida de Judas foi a forca, a morte, o suicídio. Tamanha era a dor de trair o inocente Jesus Cristo. Por isso, Senhor, esta manhã nós queremos pedir
que o teu Espírito haja em nossos corações. E que nós, de fato, possamos andar pertinho do Senhor. Não nos permita flertar com o pecado. Não nos permita cobiçar as coisas desse mundo mais do que a glória eterna. Não nos permita, Deus, andar por caminhos que o Senhor não separou para nós. Não permita, Deus, que Satanás encha os nossos corações e nos leve a fazer coisas impensáveis. Mas nos ajuda a ficarmos firmes na singeleza da fé no Senhor. Pedimos a tua presença conosco, a unção do teu Espírito sobre nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Diga, Priscila. Parabéns, a irmã é arminiana. Deus abençoe, queridos. Queria tê-lo aqui conosco. Eu também.